Temas polêmicos, vai. Por que não fazer cursinho integral? Porque você não é doido. Você tem um mínimo de senso, 2 neurônios ali para pensar, que se você ficar o dia inteiro dentro da sala de aula, você não vai ter tempo para estudar. Você vai ficar exausto, você não vai ter qualidade de vida e você não vai conseguir se regular no longo prazo. E aí você não vai conseguir o quê? Ter resultado. E se você não tem resultado, você não passa. E o objetivo do cursinho é te trazer o conhecimento para você conseguir passar. E se isso não tá dando certo, sinto muito. O cursinho integral ele funciona em raríssimos casos, onde o aluno é extremamente auditivo, já tem uma base de conteúdo e não tem dificuldades de aprendizagem maiores, assim, não tem dificuldade em exatas, consegue pegar tudo mais tranquilamente. Fora isso, como diria o meme, é cilada, Bino. Para quem eu recomendo fazer cursinho? Presencial? Bom, vou começar a responder essa pergunta de um jeito diferente, porque a primeira coisa que você tem que pensar é: eu tô fazendo cursinho pelo motivo certo? Porque 95% das pessoas vão lá pro cursinho presencial só porque não conseguem estudar em casa, não tem disciplina, eu procrastino, e isso é um motivo errado. Por quê? Porque o cursinho presencial ele não vai te dar disciplina, sua cabeça vai viajar na maionese lá do mesmo jeito, e a matéria vai acumular e vai ficar pior do que estava antes. Então entenda qual que é o motivo. É um plantão massa? É uma dúvida massa que você vai poder tirar com o professor? Você gosta dessa interação? Você não tem dificuldades mais intensas na aprendizagem de base? Se esse for o motivo, bom. Agora, se for nossa, eu quero um lugar para eu ir porque eu vou ter que acordar às 7 horas da manhã e aí eu não vou enrolar e vou ter disciplina de ir para lá. Se for esse o motivo, fora. Fora mesmo. Quais as características mais importantes para escolher um cursinho presencial ou online? Bom, a primeira coisa é carga horária. Você precisa entender se a carga horária daquelas aulas ela é compatível com o seu dia a dia. Ah, Clara, eu trabalho, eu tenho 7 filhos, 2 cachorros da raça Bulldog, que são os que dão mais trabalho. Eu tenho um total de 35 minutos. Eu comprei o extensivo Fulvestre. Meu querido, você tá bem? Tá precisando de ajuda? Não dá. Entende? Se você tem pouco tempo, você tem que ir para um cursinho que vai direto ao ponto, você tem que ir para vestibulares que são mais interpretativos, mais analíticos, e aí é uma outra conversa. Então essa é a primeira coisa, carga horária, que seja compatível com aquilo que você tem de tempo e com aquilo que você precisa para desenvolver nas suas dificuldades, que a gente entrou no segundo ponto. Qual que é o segundo ponto? Personalização. Ah, claro, eu sou uma pessoa que eu tenho muita facilidade em linguagens, tá? Eu tenho muita dificuldade em matemática. Eu vou te indicar, por exemplo, o curso da Fernanda Pessoa, que é de linguagens, mas tem as outras matérias? Não, querida, eu vou te indicar o Ferreta, que é um professor de matemática. O curso dele vai ter a ênfase em matemática, apesar de ter todos os outros conteúdos. E terceiro e último ponto é para que vestibular aquelas aulas são direcionadas. No Enem do ano passado, das 90 questões do primeiro dia, apenas 3 cobraram conteúdo. Ou seja, 87 questões foram interpretativas. Se o seu foco é Enem, você não precisa de um cursinho, por exemplo, que dá uma aula sobre Grécia Antiga de 2 horas e 40 minutos. Por mais que Grécia Antiga seja um assunto massa, que esteja na matriz de conteúdos, tá? Você precisa de algo direto ao ponto na parte de humanas e linguagens. Agora, a banda toca diferente se você for prestar UFO, que cobra com muita ênfase a parte de humanas, tá? Então entenda se o cursinho que você está ali paquerando, namorando para poder assinar, ele vai ser compatível com o seu principal vestibular. Beleza? O que você acha do vestibulando te colocar para poder aprovação no cursinho? Eu diria amador. Se você tá nessa etapa, eu não passei porque o cursinho foi uma bosta. Hoje em dia, se você estivesse, sei lá, em 2008, ainda colava essa história, mas hoje em dia, qualquer coisa que você pesquisar na internet, você consegue achar o passo a passo. Então, não existe isso. A culpa de você ter sido reprovado, ela, infelizmente, que às vezes a gente só quer uma pessoa para culpar ou uma instituição para culpar, ela é só sua. Sua porque você não teve a estratégia de olhar para os seus indicadores desde cedo, que é o que eu falei anteriormente. Se você olhar para os seus indicadores, você vai perceber se a coisa está indo legal ou se a coisa está indo por água abaixo. E se você está vendo que a coisa está indo por água abaixo e você não faz nada, a responsabilidade continua sendo sua. Então não existe isso, eu não passei porque o professor tal é ruim. Não, você não passou porque você não agiu perante uma dificuldade. Se você não agiu perante uma dificuldade, isso pode ser por 2 motivos. Ou porque você olhou essa dificuldade, foi covarde e não conseguiu agir, teve medo, ou porque você foi covarde e nem olhou para isso. Então, o medo, nesse ponto,
né? Essa imaturidade, ela leva uma galera da concorrência. Não seja essa pessoa. Se você está pensando isso, para de pensar agora, ouvindo esse vídeo, ouvindo essa instrução. Não coloque a culpa da sua reprovação em outras pessoas. A responsabilidade da sua aprovação é única e exclusivamente sua. E isso é ótimo, porque para fazer dar certo só precisa de você. Não podemos subestimar da prova antes. Eu estudei com a escola da vida. Não podemos dar uma dica prova vestibular. Para de ver vídeo na internet, vai estudar. Para de procurar vídeo de como ser produtivo e vai estudar. O recado? Estudem. Sua vaga não vai cair do céu. Para de vagabundear.